Renato, vamos lá. Não, eu só acho importante pontuar, ainda quando o assunto é sobre o Moro, de que hoje ele vive um dos processos mais injustos de cassação. E olha que eu já presenciei alguns, viu, Paulo Matias? Um dos mais injustos que eu já vi, que é movido por um processo feito pelo PL, em conluio junto com o PT, para cassar o mandato dele de senador da República. Trocando em miúdos aqui o que significa a ação proposta pelo PL e pelo PT. Eles alegam que o Moro, enquanto pré-candidato a presidente, ele se utilizou de recursos do fundo partidário e esses recursos que foram gastos com ele beneficiaram a eleição dele no Paraná. Ele teve mais estrutura de campanha do que outro. Exatamente. Só que eu fui acessar o processo, né? Acusação, né? A acusação, vi o depoimento do Moro perante o TRE do Paraná e aí lá eu descobri algumas inconsistências gigantescas. Como, por exemplo, o PL argumentar de que o Moro, por ele ter segurança privado, carro blindado, enquanto ele ainda estava afiliado em outro partido, isso configuraria um gasto de campanha que o beneficiou e desequilibrou a eleição no Paraná. Eu queria saber qual candidato que acha popular ou interessante sair andando por aí com um monte de segurança e carro blindado, ainda mais se tratando de um ex-juiz que investigou a corrupção e que foi ameaçado de morte pelo PCC. Isso ficou claro e comprovado esse ano. E aí alegam isso para cassar o mandato dele. Colocam na peça, Paulo Matias, gastos que não são de campanha, gastos que o partido fez com dirigentes partidários para visitarem reuniões. Me mostre um gasto que está dito nessa peça de acusação que mostre que beneficiou a eleição dele. Isso é um absurdo. Eu já sei até qual imagem você vai pegar e... Ele acessou o Google. Não, eu já sei até a imagem. É uma peça de ficção para caçar o mandato de um sujeito que foi legitimamente eleito. Querem combater o Moro? Combatam na área política. Não venham inventar peças, acusações para caçar mandato, ou como essa agora do senhor Tony Garcia de 20 anos atrás. Ô, Pepe, tem movimento, né? O movimento tá claro. Assim, primeiro assim, se tem um elogio que tem que fazer a Lava Jato, que a Lava Jato foi o primeiro movimento no Brasil contra a oligarquia política e acabou pegando vários políticos e vários empresários, né, em corrupção. E aí o que aconteceu? A oligarquia política e jurídica se fecharam e fizeram uma reação contra a Lava Jato. Então, infelizmente, quando você pega o que a Lava Jato deixou de legado, foi quase nada. Muito por culpa também dos procedimentos espúrios feitos durante a Lava Jato, não é? E eu critiquei isso durante a Lava Jato, como eu critiquei várias vezes também ações completamente equivocadas, do meu ponto de vista, contra o Bolsonaro. Ou seja, eu sou extremamente imparcial quando o assunto é questão jurídica, porque eu defendo sempre a lei e sempre o Estado Democrático de Direito. Agora, o que o Renato falou aqui não dá para passar pano no Moro, não. O Moro, quando ele foi pré-candidato pelo Podemos, o Podemos colocou na pré-candidatura dele mais de 20 milhões de reais. Isso é mentira. Não foi só carro blindado, não. Você tá mentindo. Foi pesquisa Mostre qual é o gasto. Mostre qual é o gasto que é um gasto de campanha. Uma pesquisa qualitativa para presidente da República beneficia o quê numa eleição de senador no Paraná? Pelo amor de Deus. Tem muita coisa. Nenhuma aí. E digo mais, tem 20 milhões. Nenhuma. Tá descrito. Eu não vou falar nenhuma. Isso é uma ficção. Isso é uma ficção. Isso é uma ficção. A peça é de ficção. Tá ponto. Agora, é importante destacar o seguinte. Não tem ponto não, que você não conseguiu citar nenhum. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nesse caso específico, não é casuística contra o Moro. Inclusive, teve uma candidata senadora... Não se comparam com a candidata senadora por Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, qual é o nome dela, você lembra? Selma Arruda. Selma Arruda, que teve o mesmo caso julgado pelo TSE e perdeu o mandato. Perdeu o mandato porque ela se colocou como pré-candidata, gastou milhões a mais antes da candidatura para o Senado e extrapolou o teto. Mostre... Ou seja, não é casuístico a decisão do TSE contra o Moro. Posso falar? Mostre qual é o gasto de campanha que beneficiou o Sérgio Moro na eleição do Paraná. E aí,
a gente tudo isso, entre um acordo. Não há, Renato. Não há. Renato. Não há. Segurança não é gasto de campanha. Passagem para dirigente do Podemos do Ceará. Fazer uma reunião em Brasília não é gasto de campanha. Muito menos na eleição do Paraná. É isso que vocês precisam entender. O Moro contratou uma empresa de comunicação, botou 17 milhões de reais lá na pré-candidatura dele. Tá aqui, tá comprovado aqui. Pepe, 16 milhões. Não adianta ganhar no grito a discussão. Não adianta ganhar no grito a discussão. Veja como foi. Veja o gasto, veja o depoimento do Sérgio Moro perante o TRE do Paraná. Quem gastou isso foi o partido e contratou para todo o partido para comunicação. Então tem que caçar todos os candidatos do Podemos que foram beneficiados com isso. Todos os candidatos. A regra do TSE. A empresa de comunicação foi utilizada com todos os candidatos. Foi estruturada. Todo partido contrata uma empresa de comunicação para cuidar da comunicação de todos os candidatos. Não era exclusiva do Moro. É só você ver os... Esses 16 milhões de reais foram exclusivos para a pré-candidatura do Não foi. Ele gastou 16 milhões de reais a mais do que os outros candidatos a senadores. Essa é mentira. Não, eu acho que eu já apontei aqui. Os gastos que acusam o Moro de ter feito não foram gastos de campanha. E os que foram não o beneficiaram na eleição do Paraná. Esse que é o ponto. Esse é uma peça de ficção. O PP aqui traz um gráfico lá, logo ele que criticava muito lá o PowerPoint do Deltan. Isso daqui me parece uma espécie de PowerPoint que o Deltan tinha feito, só que agora é contra o Moro. É um absurdo isso. Estão querendo caçar o mandato de um sujeito pelo que ele fez, pelo histórico dele. Infelizmente, em algumas pessoas, elas só conseguem pensar em vingança contra aqueles que um dia os combateram. É isso que está acontecendo contra o Moro, seja no processo do STF, seja no processo no Tribunal Regional Eleitoral. Assim, Renato, vamos por parte. Primeiro que, infelizmente, a esquerda no Brasil é revanchista. Isso, de fato, concordo com você. Há várias perseguições da esquerda em relação a político de direita. Mas, no que tange especificamente ao caso do Sérgio Moro, já havia uma jurisprudência, que são decisões reiteradas do Tribunal Superior Eleitoral, que falava que verba de pré-campanha, quando é utilizada de forma absurda, astronômica, e gera um desequilíbrio no processo eleitoral, é ilegal. Tanto é, como você bem mesmo lembrou aqui, a senadora por Mato Grosso do Sul foi cassada sob o mesmo argumento do Moro. Então não dá para você falar que nesse ponto específico o Sérgio Moro está sendo injustiçado. Mostra o gasto. Quando eu pego, por exemplo, os gastos da pré-campanha do Sérgio Moro, chegam a 20 milhões de reais. Se isso não gera um desequilíbrio na disputa, eu não sei o que é desequilíbrio. Só um minuto, Renato Batista, vamos lá. Eu acho que tem um elemento importante para a gente considerar aí. O espírito de você punir o gasto excessivo com pré-campanha é para você evitar uma espécie de fraude de um candidato que, no lugar de fazer os gastos na campanha, como tem limite legal, faz na pré-campanha para tentar driblar a lei com o propósito de uma eleição específica. No caso do Moro, a gente está falando de uma mudança de projeto político que aconteceu. Ele era pré-candidato à presidência da República. E aí a questão é, para isso configurar como uma fraude para a eleição do Senado, você tem que conseguir mostrar que, desde o início, quando ele estava no Podemos e se lançou pré-candidato à presidência, o grande objetivo dele era, na verdade, catapultar uma eleição para o Senado por outro partido no Paraná. E eu acho muito difícil mostrar isso. E mais, mano, ainda tem a questão que é o seguinte: o que se coloca nessa peça são gastos que foram feitos pelo partido, pelo Podemos. Todos os partidos realizam gastos. Todos os partidos têm empresa de comunicação, têm assessoria de imprensa. Tudo isso é feito por todos os partidos. Mas só com o Moro é colocado como se o gasto tivesse sido para ele, para a pré-campanha dele, o que é um absurdo. E outra, se a gente levar esse gasto feito pelo partido para a comunicação do partido, então a gente deveria estar falando de caçar todos os candidatos eleitos pelo Podemos, porque todos poderiam ter utilizado a empresa de comunicação, a assessoria de imprensa e qualquer outro gasto que foi feito pelo partido e não pela campanha do Moro. Pediu antes de você. Você aguenta aí. Olha, eu entendo o argumento do Renato, mas nesse caso, Renato, quando um partido tem um pré-candidato à presidência da República, toda a estruturação do partido gira em torno disso.
Inclusive, na hora da montagem das nominatas, né, para quem está escutando a gente, nominata é o conjunto de candidatos que vai disputar dentro de um determinado partido. Quando você está montando a sua nominata, o partido toma uma decisão, inclusive, de não ter um candidato a cargo majoritário para exatamente poder economizar os recursos da candidatura majoritária e poder distribuir... Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. São 10 horas e 27 minutos. Para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, a gente está repercutindo sobre esse inquérito aberto contra o ex-juiz da Lava Jato e atual senador da República, Sérgio Moro. Pode seguir, Ju. Agora a gente está comentando sobre o suposto abuso do poder econômico, né, Paulinho? Isso. Então, nessa outra ação, eu entendo que sim, que vale a pena uma investigação. Ninguém aqui tem que afirmar nada ainda. Eu concordo que os gastos precisam ser avaliados e tudo mais. Mas um partido, quando ele tem uma expectativa de ter um presidente da República, um candidato a presidente da República, ele monta toda a estratégia em torno disso. Inclusive, o que sabemos é que a Renata Abreu, presidente do Podemos, diga-se de passagem, é uma das mulheres mais inteligentes do Brasil, né? Quem tem a oportunidade de conhecer Renata sempre chega a essa conclusão, até um abraço para ela, saiu bastante revoltada, né? Com a desistência, com o recuo de Sérgio Moro de concorrer à presidência. Prejudicou bastante a candidatura também do ex-senador lá do Paraná. Álvaro Dias. Que é um queridíssimo também. Agora, na questão dessa discussão, do inquérito que foi aberto agora no STF, sobre o qual ainda há sigilo total, então ninguém pode falar, ninguém sabe exatamente do que se trata, a gente sabe que foi levado para um campo político, essa discussão foi levada para um campo jurídico, na realidade, mas o estado do Paraná é um estado extremamente conservador. Então, se a intenção da esquerda é diminuir a força da direita no Senado, não vai adiantar. Porque se Moro for cassado e abrindo nova eleição, eu posso cravar aqui para vocês quem vai ganhar um candidato da direita. Não tem chance da esquerda ganhar no Paraná. O que foi? Não, é só mais alguns pontos. Outros gastos que colocaram Deixa eu nessa... colocar aqui. Mas eu tô falando aqui. Poxa, mas você falou, o Mano falou, ela falou, tinha que voltar pra mim. Calma, continua vendo aí no Google. Continua procurando aí que você não vai encontrar nada. Estão caçando minha palavra. Aí colocam... Querem falar de ditadura. Olha aí, eu tô tentando falar aqui. Aí colocam nessa peça de ficção que o Moro, ele viajou pro Ceará. Eu queria saber o que viajar pro Ceará influencia na eleição do senador do Paraná. Se o PP conseguir me mostrar isso, eu começo a defender junto com ele a cassação do Moro. Enquanto você não conseguir me provar isso e quais são os gastos eleitorais que tem nessa peça de ficção, aí eu vou continuar discordando. Colocam até um gasto com advogado eleitoral. Horas! É óbvio, o partido estava num processo ali em que o Moro era pré-candidato a presidente e a posterior, ele decidiu não ser mais candidato a presidente e foi disputar a eleição. Essas duas acusações contra ele, na verdade, são para se vingar pelo histórico dele de combate à corrupção. Por que você tá bravo, Pepe? Não, eu tô bravo porque eu acho um absurdo isso. O cara falou 2 vezes, o Mano falou uma, voltou. A palavra não volta pra mim nunca. Não, acabou de voltar. É impressionante. Mas também vai durar até isso. É o autoritarismo. Salvador, querido. É o autoritarismo da direita, é impressionante. Tem a roupagem de ser democrata, mas no final das contas corta a palavra minha. Corta meu espaço de fala. Olha, ele ficou 1 minuto reclamando. Vamos lá. Para de chorar. Primeiro o seguinte, em novembro de 2022, não tinha nenhum pré-candidato a senador, nenhum pré-candidato a deputado federal e deputado estadual pelo Podemos no Paraná. Ou seja, o gasto da campanha... Não? O Álvaro Dias não era pré-candidato? Calma. O gasto de 16 milhões de reais de contrato de comunicação foi dado exclusivamente para pré-candidatura a presidente do Sérgio Moro. Tirou isso? Do Sérgio Moro. Pela lógica cronológica aqui. Pela lógica aqui. Pelos fatos não dá pra ter. Vamos lá. Você não deixa eu falar, agora pedir até o fio da meada aqui. É surreal. É que não dá pra defender o que você tá defendendo. Tinham outros candidatos, tinham outros postulantes, tinham partidários, tinham dirigentes. Se a gente colocar no nosso ordenamento jurídico e no processo eleitoral a possibilidade de uma pessoa sair pré-candidata a presidente para se catapultar para ser candidato a senador,
vai criar uma distorção absurda no sistema eleitoral brasileiro. O Janone foi pré-candidato a presidente, depois foi candidato a deputado. Mas não usou uma estrutura, não usou uma estrutura partidária e financeira para viabilizar. É comum haver lançamento como pré-candidato a um cargo majoritário para você incensar o nome, aumentar toda eleição. Toda eleição para prefeito, para governador existe. E outra, do jeito que você fala, parece que o Moro precisava se catapultar como candidato a presidente para ganhar uma eleição no Paraná, onde ele já é conhecido por toda a população. Ele só não perdeu as eleições. Não sei se você se lembra. Então você está dizendo que a pré-campanha dele de presidente o ajudou para isso. Você não se lembra como é que foi as eleições de Senado? Me lembro muito bem. Não se lembra? Foi acirradíssima. O Moro só ganhou por conta de uma pesquisa que estava completamente errada. O Paulo do PL. Não duvide da inteligência do Paulo do Paraná. O Paulo do PL ia ganhar as eleições. O Paulo do PL ia ganhar as eleições. Só que o pessoal do Paraná resolveu utilizar o voto útil para impedir a vitória do Álvaro Dias naquela ocasião. Então, ou seja, esses 16 milhões de reais, 22 milhões de reais que o Sérgio Moro gastou, ajudou com certeza ele a ganhar as eleições de forma completamente injusta no Paraná. Você cria relações de causa e consequência que não existem. Só fortalece só para fazer a narrativa. Não existe. Mostra, então, esses gastos de 16 milhões, qual que foi empregado numa possível pré-campanha do Moro. Isso não existe, todos. Gente. O PP, o sujeito está passando por um processo de vingança. Estão fritando ele de todas as maneiras possíveis e essa peça faz parte desse conluio contra janeiro ele. De 2022. O PP, vocês falaram pra caramba aqui e nós ouvimos. Só um minuto. Qual é o risco hoje de cassação do Moro? Para entender, do ponto de vista político hoje, é algo que já está certo em 2024? É muito provável que o Moro seja cassado. Qual é a data, Mano Ferreira? Primeiro semestre, segundo semestre? Tem que dar uma olhada no cronograma do TSE. Mas acho que primeiro semestre já deve acontecer. Isso aí é muito provável que o Moro perca o mandato. Mas por conta do quê? Da questão do abuso que vocês estão discutindo. Exatamente. Mas, no fundo, é por conta da má vontade que o sistema político tem contra o Moro. Ele já prestou depoimento no TSE. Não dá para falar isso, mano. Porque a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral sempre vai nesse sentido. Quem usa dinheiro da pré-candidatura e não declara e extrapola o teto é cassado. Bom, mas você está dizendo que isso aconteceu. Eu estou dizendo que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. A Selma Arruda foi cassada ou não foi cassada? Você está misturando um caso com o outro. Mas foi exatamente o óbvio que se um candidato ele gasta mais do que o teto da eleição que ele vai disputar na pré-campanha, ele está cometendo ali um abuso econômico. O que eu estou justificando até aqui, eu espero... Você é um sujeito inteligente, acho que você entendeu o meu ponto. É de que estes gastos que foram feitos pelo partido não foram gastos da pré-campanha do Sérgio Moro. Se fosse, eu estaria do mesmo lado que você. Os caras contrataram para quê? Para todo mundo, para os dirigentes, para todos os candidatos. Não, era para outra pré-candidatura. Não, mas era para pré-candidatura à presidência. Todos os partidos possuem empresa de comunicação, imprensa, advogado eleitoral contratado. É óbvio que quando você tem um candidato a presidente, você foca muito mais nele, não tenho dúvidas. Agora, os gastos não foram exclusivos dele, esse é o ponto. Foi exclusivo em janeiro de 2022 não tinha isso. Não, você provar. O PP, deixa eu entender a Ju. Fala, Ju, por que você discordou do Renato? É porque quando você estrutura um partido, é baseado na sua intenção eleitoral. Tem partido que foca em prefeito, tem partido que foca... Na realidade, a maioria dos partidos focam em deputado federal. Então, veja o prejuízo que o Podemos tomou. Porque ele pegou o recurso dele, jogou na pré-candidatura do Sérgio Moro, e aí, Renato, eu discordo de você no sentido de uma simples viagem do Sérgio Moro no Nordeste faz sim uma diferença no nome dele, ele é falado pela imprensa, ele entra ali nos trending topics, então assim, ele sempre vai ter benefício, né, de uma candidatura, de ser postulante a uma candidatura majoritária, sobretudo a do presidente da República. Então o candidato ele se beneficia sim disso. Se ele fez de propósito já pensando em recuar, a gente não consegue avaliar a intenção de uma pessoa, a gente não tem que falar sobre o som.
né? Mas assim, o fato é que o Podemos, ele montou toda essa estrutura de comunicação, de advogado eleitoral robusta para dar conta de uma candidatura de Sérgio Moro, que eu tenho certeza que o risco político dele sempre foi avaliado, né? Inclusive na fala, né, do ministro Ricardo Lewandowski sobre, agora voltando ao caso do inquérito contra Sérgio Moro, me chamou a atenção que foi mencionada Rosângela Moro. Então, a gente fazendo uma leitura nas entrelinhas, fica uma mensagem bem clara ali, na realidade. O foco não é apenas Sérgio Moro, não. O foco é a esposa dele que carrega o sobrenome dele. Então, já se entende que apenas destruir a figura do titular, digamos assim, não é suficiente para acabar com o legado. Então, a intenção é ir atrás dela, de alguma maneira também. Eu acho que serão cenas dos próximos capítulos. Se a gente observar um pouco o que está acontecendo agora com Michele Bolsonaro, as ameaças que ela vem recebendo, né, dizem muito respeito a isso. Assim, o nome tem uma força muito grande na política, né? Só para completar o caso, Paulinho, rapidinho, o Sérgio Moro, depois que ele desistiu da candidatura a presidente da República, ele tentou ser senador em São Paulo. Isso mostra mais ainda de que qualquer gasto tenha sido feito, não houve a intenção de beneficiá-lo na eleição do Paraná. Só isso, para mim, já bastava.